E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. E, na verdade, esse livro, belíssimo, vem nos trazendo explicações muito valiosas acerca de pontos doutrinários de instrução. Necessitamos de entendimento, né? Principalmente no trato com a mediunidade, que muitas vezes sofre tantos agravos, né? Tantas interpretações pessoais, tantas questões, tanta desorientação e tanto sofrimento. Então, ele vem nos trazendo aqui, no capítulo 17, que vamos iniciar hoje, falando sobre efeitos físicos. E ele começa nos falando sobre simbiose espiritual. E aí, nós nos lembramos da belíssima obra Evolução em Dois Mundos, em que a gente trabalhou bem essa questão da simbiose, né? Que é uma troca. A simbiose tem a ver com uma troca energética, né? Uma troca em que há um benefício, né? Na verdade, na simbiose é uma troca em que as duas partes saem beneficiadas. Então, ele vai falar aqui sobre simbioses espirituais, compreendendo-se que toda criatura se movimenta no seio das emanações que lhe são peculiares. Intuitivamente perceberemos os processos simbióticos, dentro dos quais se efetua a influenciação das inteligências desencarnadas que tomam alguém para instrumento de suas manifestações. Então, essa troca que ele vem falando o tempo todo, e que alguém pode falar assim, mas que repetição, eu já sei. Tudo bem, eu já sei, mas eu percebo isso na minha vida. Eu percebo o momento que eu estou influenciando, em que eu estou sendo influenciada. Eu percebo as mudanças de comportamento, as variações de humor que acontecem no meu dia a dia. Aquelas questões que surgem, que não tem uma história, não tem uma lógica no meu caminhar de vida, e daqui a pouco eu estou envolvidíssima naquele processo. Será que eu sei onde é que começou isto? Qual foi o campo que eu ofereci para que essa situação se instalasse? Então, ele vai falando, né? Esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados está ligado a esses processos simbióticos. E nele se efetua o quê? A influenciação das inteligências desencarnadas que tomam alguém para instrumento de suas manifestações. Quem é esse alguém? É o médium. Muitas vezes, essa ou aquela individualidade, ao reencarnar, traz nos próprios passos a companhia invisível dessa ou daquela entidade, com a qual se mostra mais intensamente associada em tarefas e dívidas diferentes. Harmonizadas na mesma onda mental, é possível sentir a integração, qual se fossem hipnotizador e hipnotizado em processo de ajustamento. E aí, sem entender a reencarnação como um grande álbum, como uma grande coleção de experiências, sem entender a reencarnação como fazendo parte da lei da sociedade, e a partir daí nós travamos contatos, a gente não consegue fixar, a gente não consegue vislumbrar essas situações seríssimas das influenciações. A gente não consegue, porque a gente fica preso, né? A gente fica atrelado àquele pontinho da nossa vida, aquele pontinho da nossa experiência, aquele hoje, aquele momento atual. E dentro da reencarnação, tivemos as relações de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso momento de luz
ou o nosso momento menos iluminado, de acordo com a nossa vontade poderosa, direcionada para o bem, da nossa perseverança no bem, ou naqueles momentos em que nós, entediados da vida ou esquecidos da finalidade da existência, nós nos consorciamos com o mal. Então, este é o nosso processo reencarnatório. Esta é a nossa posição de vida. E, dentro disso, a gente tem as companhias. Às vezes, a gente desgosta daquele motivo de associação, mas o outro não desgostou nem do motivo nem da gente. Então, ele não desiste. E aí, essa simbiose, essa troca permanece, muitas vezes até de uma forma intempestiva ou de uma forma de atrito, sob forma de atrito, mas ela vai permanecendo. E essa permanência, em muitas ocasiões, são os atropelos, as dificuldades que trazemos na nossa reencarnação, principalmente naqueles momentos em que eu quero melhorar, em que eu preciso melhorar, não é? Em que eu estou pronta para escolher algo melhor, porque eu já sei que é o melhor, eu já sei intelectualmente. Mas em muitas situações, esse meu saber ainda não está fortalecido por aquela vontade vigorosa. E eu acabo, em algumas situações, até me confundindo e me perdendo, E aí fica esse processo simbiótico associadas em tarefas e dívidas diferentes. Muitas vezes a gente vem com uma determinada tarefa de renovação, mas tem a dívida lá com aquela questão antiga. E o outro muitas vezes não aceita. Por isso eu gosto muito daquela expressão de Chico, que ao invés da gente afastar o obsessor, nós deveríamos evangelizar juntos. Porque, na verdade, é um compromisso que foi fixado entre nós, é simbiótico, entre nós. E aí, como é que, de repente, eu vou romper um compromisso porque agora não estou mais nessa, Então, a gente sabe que é difícil isso. É melhor que haja um acordo. E qual é o acordo em que ambos sairão bem? É quando há o bem para ambas as partes, em que ninguém vai se sentir lesado. E o processo de evangelização é esse, É a gente nunca se sentir lesado, a gente está sempre pronto a esse movimento em busca do melhor. E André Luiz, então, fala, Quer dizer, há uma harmonia nessa onda mental, há essa integração, tal qual o hipnotizador e o hipnotizado nesse processo de ajustamento. E aí ele traz um aspecto muito interessante, que é assim: se a personalidade encarnada acusa possibilidades de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Olha só, gente. Então, o que é esse médium de efeitos físicos? É aquele que é capaz de apresentar efeitos materiais, efeitos que impressionam os 5 sentidos. Então, se é uma materialização, não é preciso a criatura ser vidente para ver o espírito. Se há um fenômeno de voz direta, ninguém precisa ter um médium audiente para ouvir. Se há a produção de um perfume, todos ouvirão. Então, são fenômenos que impressionam o sentido. Esses fenômenos ocorrem a partir de quê? A partir dessa inteligência encarnada, que tem uma possibilidade muito grande, de, vamos dizer assim, de expressar o próprio fluido, de soltar, de liberar esse fluido físico, esse fluido elétrico, esse fluido magnético, esse ectoplasma, em conjugação com aquele espírito que consegue manejar essas forças. E é muito interessante que às vezes é por um conhecimento teórico, sim, mas em outras vezes o espírito até promove o fenômeno, mas ele não sabe como acontece. Há o clássico exemplo do Ghost, naquele momento da movimentação da moedinha.
em que ele fala, né? Como é que eu faço? Eu não sei, eu sinto uma coisa, quer dizer, era a vontade dele, essa vontade que manejava o fluido, né? Essa vontade que potencializava e causava o movimento. Ele possuía isto num grau treinado, num grau alto, mas ele, na verdade, ele não entendia da técnica. Isso para falar que nem sempre, né, o espírito que está usando esse fluido, ele compreende a técnica, ele compreende o modo em que opera. Como Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, são chamados espíritos do ofício. É muito interessante essa expressão. E é essa questão assim séria, né? Porque pelos fenômenos de efeitos físicos afetarem os sentidos, muitas vezes nós vemos surgindo na casa espírita, ou até mesmo no noticiário comum, o desconforto de certas pessoas, a reclamação, e a partir daí a busca por técnicas de exorcismos, né? de alguns expedientes, né? Para afastar o demônio, a criatura não conhece. Então, aquilo que ela não conhece incomoda, ela atribui a forças demoníacas, né? E tudo isso levando a um desconforto, levando a um sofrimento, levando a uma dificuldade maior, né? Então, quando eles começam a entender o processo, quando a gente começa a ficar mais atento a esse mecanismo, com toda certeza, gente, fica mais fácil a compreensão. E fica mais fácil até a gente lidar compreendendo, não lidar amaldiçoando, não lidar se vitimizando, lidar compreendendo. E aqui ele já vai trazendo um dos aspectos que é esse médium, o contato desse médium com esse espírito na produção de efeitos físicos. Então não seria algo fortuito, tem um comprometimento aí envolvido. E a gente está, meus amigos, aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa, nesse espaço, que é o espaço do estudo das obras de André Luiz, na obra Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 17, que fala sobre efeitos físicos. Estamos estudando as simbioses espirituais. E André Luiz continua nos falando assim: eis porque, comumente, somos defrontados na Terra por jovens mal saídos da primeira infância, servindo de medianeiros a desencarnados menos esclarecidos que com eles se afinam na produção dos fenômenos físicos de espécie inferior, como sejam batidas, sinais, deslocamentos e vozes de feição espetacular. E é interessante, é muito comum esse fenômeno ocorrer com jovem, e todos nós, né, que militamos em educação, sabemos até daquelas tais brincadeiras do copo, do compasso, da tesoura, a brincadeira do Charles, em que eles começam a brincar, evocam o espírito, fazem perguntas, e as perguntas são aquelas perguntas assim, mais rotineiras, e as respostas vêm, até que num determinado momento fica assim, muito sério, que o espírito começa a brincar ameaçando. Fulano morre, fulano se corta. E eu já vi até uma situação, né, em que o espírito começou a jogar o copo, e o copo começou a estilhaçar, chegando até a ferir alguns adolescentes, né? E aí aquele grito que acontece, quase sempre eles ficam num horário, ficavam num horário reservado, fechavam a sala, num grupinho fechado, quer dizer, toda a ambiência pronta para que o fenômeno de efeitos físicos acontecesse. Só que naquele momento, o fenômeno ocorre por um movimento de curiosidade, né? Sem um esclarecimento e sem comprometimento nenhum de ordem espiritual. E aí a gente sabe dos prejuízos, a gente sabe das dores, a gente sabe até das obsessões que podem advir dali.
Porque se para uma maioria, muitas vezes aquilo passa como brincadeira, mas não é para todos, não são todos que olham assim. Então, esse lidar com o fenômeno, quase sempre é alguns mais impressionáveis. Então, fora dali, eles começam a fazer evocação, eles começam a movimentar esse fluido, né, que eles não sabem que tem. Eles começam a evocar esse espírito que eles não sabem que existe uma ligação, que está formando ali um campo. E a partir daí a gente vê muitas situações perturbadoras dentro da trajetória daquele jovem. Principalmente porque isso, às vezes, na adolescência, naquele momento em que o jovem está numa definição de estudo, numa necessidade de uma definição profissional maior, né? de uma concentração da atenção. Então, o jovenzinho, além da questão do hormônio, ele vai ter que lidar com essa questão da mediunidade dos espíritos. E sem a orientação, fica bem complicado, não é, meus amigos? E o nosso André Luiz continua falando assim: é certo que semelhantes evidências do plano extrafísico se devam, de modo geral, a entidades de pouca evolução, porquanto imanizadas aos médios naturais a que se condicionam, entremostram-se entre os homens a maneira de caprichosas crianças, em afetos e desafetos desgovernados, bastando às vezes simples intervenção de alguma autoridade moral, através da exortação ou da prece, para que as perturbações em andamento cessem de imediato. Interessante que numa determinada escola aqui do Rio de Janeiro, naquele momento, né, os jovens, no atual 9º ano, faziam essas reuniões. E a coisa começou a acontecer de uma forma assim tão intensa. Eram jovens estudiosos, jovens de um empenho muito grande, uma dedicação muito grande à atividade intelectual. E aí começou a haver até a questão da prova, questões de prova. E naquele momento, o professor que dava aula de física, ele teve um estranhamento. Quando ele viu, né, assim, a turma, embora fosse uma turma boa, mas gabaritada, todo mundo com 10, né? E naquele momento a escola tinha essa proposta de, mesmo sendo uma escola pública, preparar para os concursos. E aí a turma toda gabaritou. E ele falou assim: olha, a nota está lançada, eu não vou mexer mais, mas eu quero saber o que houve. E aí ele viu, né, que cola não dava para ver, que ele era, assim, bem rigoroso, né? E o que houve para aquela turma toda conseguir esse 10? E aí alguém, depois de muita pressão, falou, né? Foi o espírito que falou. E aí ele não acreditava nisso, né? E aí falou assim: foi. Então foi alguém que. Aí foi o espírito de alguém que roubou uma prova, tudo isso. E aí ele faz uma segunda prova. E nessa segunda prova, né, ele tem apenas anotado num papel que está no seu bolso. Ele passou a prova no quadro, não tinha nada impresso. E aí, novamente, o pessoal gabaritou com 10. E aí ele estranhou, causou estranhamento. Aí o que acontece? Era o espírito, gente. O espírito colocava as questões, né? Resolvia as questões, ou no primeiro momento ele nem resolvia. Tinha alunos lá, claro que tinham condições muito boas, né? Resolvia aquela questão e a partir dali o resto da turma decorava, né, a forma de fazer e chegava àquele ponto. E aí até que um dia, esse espírito começou a falar: fulana morre, fulana isso, e aí começou aquela gritaria na sala. E aquela gritaria foi na hora do recreio. E aí, naquele momento, né, os professores subiram para ver o que estava acontecendo. E era justamente essa situação, eles apavorados, palidíssimos, encostados em cantos da sala, sabe, muito nervosos e tudo. E aí foi a hora, né, primeiro da prece
e depois de explicá-los, né? E naquele momento tinham pessoas de outras denominações, mas a gente como espírita, né? E os colegas tinham um respeito pessoal pela gente, né? A gente foi explicando, né? Que não é essa a posição. Explicamos a questão do fluido, explicamos a posição, e foi muito interessante, amigos, que esse colega de física, até ali não ligado à religião, ele mais tarde se tornou espírita. Ele falou assim, que explicação lógica, foi muito coerente. Tudo que você falou, não precisava botar Deus nem religião, porque é o que acontece, é a lei da natureza. E aí ele até se tornou, né, o querido amigo, se abraçou a ideia espírita e se tornou espírita. Então vamos ver, jovens, naquele momento, de 13, 14, 15 anos, né, médios, pessoas com facilidade da liberação do fluido, mas sem ter o conhecimento, sem saber como é que se trabalhava com aquilo, sendo usado por espírito, que ali tinha o interesse, sim, né, de captar confiança para mais tarde causar essas perturbações na vida de cada um. E aí André Luiz vai colocando, tal eclosão de recursos medianímicos, capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica, independe de quaisquer fatores de cultura da inteligência ou de aprimoramento da alma, por filiar-se a fatores positivamente mecânicos, tal qual ocorrem nas demonstrações públicas de agilidade ou de força, em que um ginasta qualquer, com treinamento adequado, apresenta variadas exibições. E é muito interessante, gente, quando ele vai falando da questão da idade. Então, independe da idade, da cultura intelectual ou de evolução moral. São fatores mecânicos. E ele, lá em cima, ele fala que quase sempre são entidades de pouca evolução. Refiro-me novamente, que eu acho fantástico aquela colocação lá do Livro dos Médiuns, né, de Santo Agostinho, São Luís, parece. Ele fala, são os espíritos do ofício. Então ele sabe fazer, mas não sabe por que faz. Pouca evolução. E quem é esse médium? Também é o médium do ofício. Vai depender da idade, da cultura, do aprimoramento intelectual, se é forte ou se é fraco, se é gordo ou se é magro, é um fator mecânico. Agora, esse fator mecânico, ele não está desvinculado desses processos, dessas associações que a gente vem fazendo ao longo das reencarnações. Dessas companhias, dessas amizades, desse estar junto, que ao longo da nossa trajetória, cada um de nós foi construindo. Então nós estamos fora dessas situações. Isso é só para a gente pensar assim, mas então eu sou vítima, né? Eu nasci desse jeito, por um acaso do destino. Tem espíritos que usam a minha energia, não é por acaso. E aí eu tenho até que pensar, meus queridos, quando e como o meu fluido é usado. Será que naquele momento que eu sou contrariado, eu causo uma agitação no ambiente que eu estou? Olha que observação interessante. Porque às vezes eu causo uma agitação no ambiente que eu estou, simplesmente porque eu fui contrariado. Essa agitação é só o meu fluido? Claro que não. Eu movimento o ambiente. Mas será que não há alguma associação, alguma inteligência que está usando isso? Às vezes até algum espírito que está se desagradando do ambiente que eu frequento agora, da minha vida familiar, das novas amizades que eu tenho. E aí naquela hora ele usa algo que sabe que é meu, que é na hora em que eu estou irritada, na hora que eu sou contrariada, eu me desmantelo toda, e a partir daí ele vai usar isso para quê? Para causar esse fenômeno. Esse fenômeno que ele é mecânico, o fenômeno é mecânico, ele tem uma técnica. Mas ele não está desvinculado do meu pensamento, da minha vontade, dos meus propósitos, de nada disso. Tanto que ele diz aqui, quando há
uma autoridade moral, através da exortação e da prece, o fenômeno cessa. E essa exortação e prece pode ser de alguém de fora, como pode ser de alguém de dentro, da gente mesmo. Na hora que está ocorrendo um fenômeno desse perturbador, eu posso começar a rogar a Deus por nós, tanto por mim, que estou promovendo o fenômeno, quanto pelo Espírito que está me utilizando naquele momento, e pedir misericórdia, Senhor, para nós dois. Pensemos nisto. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.